Shavuatov! Seja bem-vindo, boa semana, Shavuatov. Hoje eu estou com um assistente especial. É o meu assistente especial, o Miguel. Oi! E nós hoje vamos falar de um assunto muito especial. Todo mundo me pergunta, e eu prometi a você que ia ensinar o que era monoteísmo. Monoteísmo é o assunto dessa aula. Então vamos lá. Monoteísmo. O que é Monoteísmo é o seguinte, vamos lá, deixa eu pegar o óculos aqui. Monoteísmo é uma palavra difícil, não é? Monoteísmo. Mono quer dizer único. Theos, Deus. Então, monoteísmo é acreditar na existência de apenas um Deus. Ok? E é por isso que a gente fala logo no início dos vídeos, e isso aqui não está colocando em todos os vídeos. Ouça, meu povo. Hashem, Deus, é o único Deus. Beleza? Por isso é que monoteísmo é diferente de enoteísmo. Enoteísmo? Enoteísmo é a crença de que existe um Deus e existem outros deuses. Eu acredito num Deus poderoso, onisciente, onipresente, e em outros deuses. Isso é enoteísmo. Ok? Existem muitas religiões que dizem ser monoteístas. E estas religiões dizem da divindade que é onisciente, onipotente, onipresente. São várias. Eu não estou aqui para discutir religião. Tá certo? Nós vamos falar de monoteísmo. Existem muitas que são essas religiões. Então, o monoteísmo é a crença num Deus singular. Deus singular em contraste ao politeísmo, que é a crença em vários deuses. Em vários deuses. E, no entanto, conciliável com o monoteísmo, inclusive em outras formas de monismo. Olha o tanto de palavra difícil que eu estou falando, Miguel. Falei em politeísmo, enoteísmo, monismo. O que é monismo? A monismo é a distinção entre monoteísmo e politeísmo. Ok? O enoteísmo envolve a devoção em um único Deus. Ao mesmo tempo em que se aceita a existência de outros deuses. Isso é o enoteísmo. Por exemplo, existem muitas religiões que acreditam num único Deus, mas aceitam a existência de outros deuses. Existem aquelas religiões que aceitam a existência de Deus trino, triuno e outras coisas assim. Existem aquelas religiões que aceitam a existência de Deus Todo-Poderoso, que é único, e que existem outras deuses, o Deus da floresta, o Deus do sol, o Deus da lua, o Deus do paintball, o Deus do futebol. Aceita-se vários tipos de deuses. Isso é enoteísmo. Ok? Embora pareça semelhante aceitar um único Deus e aceitar outros deuses, o monoteísmo é diferente. Eu aceito e creio num único Deus que é Hashem. Hashem não é o nome de Deus, ok? Hashem em hebraico quer dizer o nome. Porque o nome do Eterno, bendito seja, é um nome muito sagrado. Na verdade, o nome de Deus ele tem vários aspectos. São nomes que foram usados na criação, que foram usados na confecção do todo. E esses nomes são chaves que movem o universo. Por isso nós não falamos os nomes sagrados, para evitar de se, além de falar o nome do Eterno à toa, também mover alguma coisa no universo que nós não desejamos que seja movido. Então, eu creio num único Deus.
um único Deus, não, para mim não existem outros deuses, existem idolatrias, não deuses, idolatrias. Sem discutir, sem questionar, ok? Eu respeito a sua religião, eu respeito o seu ponto de vista. Isso não quer dizer que eu acredite, tá certo? Isso quer dizer que eu respeito. Eu não tenho que discutir religião, eu respeito. E vou continuar dizendo a você do único, eterno e todo-poderoso, em que nós colocamos a nossa confiança. É Hashem. Ele criou o universo. Independente dos litígios ontológicos referentes à divindade, isso não vem ao caso, o monoteísmo é frequentemente contrastado com um outro aspecto, que é o dualismo teísta. Tá? Diteísmo. O que é o diteísmo? O diteísmo é a crença em dois deuses. No entanto, na teologia dualista, como no gnosticismo, as duas divindades não são de igual valor. É no gnosticismo. Obrigado. No gnosticismo, as duas divindades não têm um valor igual. E o papel do demiurgo gnóstico. Demiurgo gnóstico, é difícil, né? É um quebra-línguas, né? Demiurgo gnóstico. É mais parecido com o de Satanás na teologia cristã do que na diarquia, que é a condição de igualdade com Deus, que é representado em uma forma panteísta como a pleroma, que é um panteísmo. Qual a diferença entre o monoteísmo e o panteísmo? No panteísmo, tudo é Deus e Deus é tudo. Isso é o panteísmo, ok? Então, no panteísmo, a árvore é Deus, o animal é Deus, o elefante é Deus, o jacaré é Deus, o sol é Deus, a lua é Deus, tudo é Deus e Deus é tudo. Isso é o panteísmo. No monoteísmo, Deus é tudo, mas em tudo é Deus. Ok? Como é que é isso? Deus é tudo, Deus fez tudo, e tudo o que Deus fez é para o bem. E é para o bem. Muito obrigado. É para o bem. Então, a mesa é Deus? Não. Não. A Deus mesa... está nele. Não, Deus está na mesa. Deus, a mesa contém os traços dados por Deus. Ou seja, ela está contida em Deus. Mas ela não contém Deus. Deus não pode ser contido. Ok? Eu estou contido em Deus, mas eu não contenho Deus, porque eu não posso conter. Deus não pode ser contido por mim. Eu tenho Deus e eu tenho, inclusive, aquelas centelhas que Deus me envia, assim como a mesa, assim como a cadeira, assim como o animal. Tudo tem centelha de Deus. Tudo está contido em Deus. Mas nada pode conter a Deus. Deus não pode ser contido por nada. Ele é o eterno, bendito seja. Ele criou tudo, está além, está muito além do que foi criado. Tá? Essa é a diferença entre o panteísmo e o monoteísmo. O monoteísmo pode envolver uma grande variedade de concepções para algumas das religiões que se dizem monoteístas. Por exemplo, o deísmo postula a existência de um único Deus, o criador de tudo na natureza. Alguns deístas acreditam em um Deus impessoal, que não intervém, que não interfere, que não está nem aí. Ele criou o mundo e o mundo que se vire. Enquanto outros deístas acreditam na intervenção através da providência.
O monismo é o tipo de monoteísmo encontrado no hinduísmo, englobando o panteísmo e o panenteísmo. Olha que tanto palavra difícil que eu estou fazendo. Tá vendo? São muitas das palavras difíceis que eu estou dizendo hoje. Você está absorvendo tudo? Está entendendo tudo? Ou quase tudo? Ou quase nada, né? Então tá. Olha, engloba o panteísmo e o panenteísmo, e ao mesmo tempo o conceito de um Deus pessoal. O panteísmo sustenta que o universo em si é Deus. A existência de um ser transcendente, estranho à natureza, é negada pelo panteísmo. O panenteísmo é uma forma de monoteísmo monista, que sustenta que Deus é tudo da existência que contém, mas não é idêntico ao universo. O único Deus é onipotente e onipresente. O universo é parte de Deus. E Deus é tanto imanente quanto transcendente. Monoteísmo substancial é encontrado em algumas regiões indígenas, africanas. Sustenta que os inúmeros deuses são formas diferentes de uma única subsistência subjacente. Vejam bem, vocês estão vendo várias formas em que as pessoas dizem de um único Deus e que são diferentes. Está vendo as várias facetas que tem? No monoteísmo bem puro, nós sabemos que Deus é tudo, porque tudo tem a centelha de Deus. Tudo tem o algo da criação de Deus. Nada existe sem Deus. Pense em alguma coisa, mesmo criada pelo homem, ela existiria sem a existência de Deus? Então, Deus é tudo. Deus fez tudo, ainda que pela mão do homem. Por quê? Porque a matéria-prima utilizada pelo homem foi criada por Deus. E tudo que ele fez é para o bem, é bom. Como ele mesmo disse, que é bom e é para o bem. Muitas vezes nós fazemos o que é mal contra a natureza, contra o ser humano, contra as leis básicas criadas pelo Eterno, bendito seja. E isso não quer dizer, ok? Que é aceito pelo Eterno. Qual é a origem? Qual é a origem disso? A origem do monoteísmo está no Gênesis, quando Deus fez tudo, fez o homem, colocou o homem num bonito e maravilhoso pomar, aonde ele todas as noites, toda viração do dia, ele vinha ensinar o homem, na viração do dia, ok? No horário da misericórdia, quando o sol diminuía o seu calor, ele vinha até o homem e ensinava o homem. O homem, sua esposa, sua família. Isso lá no Jardim do Éden, que é chamado de Jardim do Éden, mas na verdade é um pomar. Tá? Porque a tradução correta é pomar. Então, ali ele vinha, ensinava, orientava ao homem e dizia para o homem o que era e o que não era. Quando o homem, por escolha, resolveu deliberadamente infringir uma norma já orientada, já ensinada pelo Eterno, então ele quebrou o acordo, ele quebrou o vínculo com o Eterno, ele rompeu a amizade com o Eterno.
E, com isso, ele deixou aquele pomar maravilhoso que Deus havia feito. E aconteceram várias coisas. Um dos primeiros eventos foi que o homem, dentro da sua geração, gerou a morte através do homicídio e através do mau uso das coisas que Deus criou. Porque a promessa da morte viria, mas foi a morte de uma amizade. Foi uma morte que viria naturalmente, porque havia se quebrado o elo, havia se quebrado o acordo, o contrato que se havia feito. E, na sequência, alguns homens que tiveram ideias espetaculares acreditaram que eram superiores a outros homens. Por isso se disseram deuses. É o caso de Nimrod. Nimrod foi um dos primeiros reis que a humanidade teve. E ele se dizia Deus. Ele se dizia Deus. E por aí afora. Depois dele vieram outros. E o homem, vendo a natureza, a força que os ventos tinham sobre as coisas, a força que a chuva tinha sobre as coisas, a força que o relâmpago, que vinha seguido de um trovão barulhento, produzia na natureza, a força dos terremotos, a força do sol, do calor do sol, a influência que a lua tem sobre as águas, sobre as plantas e até sobre o temperamento humano. Então, por causa disso, alguns homens colocaram a condição de que isso seria Deus, seriam deuses. E por aí afora. Mais tarde, os gregos classificaram a palavra monoteísmo, que é derivado do grego monos, que significa único, theos, que significa divindade. Alguns autores, como Karen Armstrong, acreditam que o conceito de monoteísmo obteve um desenvolvimento gradual das noções de enoteísmo, adorar um único Deus, aceitando a existência e possível existência de outras divindades. Isso é o enoteísmo. A monolatria, o desenvolvimento da existência de muitos deuses, mas com a adoração consistente de uma única divindade. Foram coisas desenvolvidas, pensadas pelos gregos. No entanto, a incidência histórica do monoteísmo é tão rara que é difícil apoiar qualquer teoria da evolução natural das religiões no politeísmo, no enoteísmo e monoteísmo. Nós sabemos que a conservação do monoteísmo veio através de Noé, que foi um justo, e que aprendeu isso dentro de uma sequência que eu vou falar para vocês, que é uma raiz trazida de Adão Cadmon. Adão, depois da morte de Abel, ele teve um outro filho, Shet. E Shet teve outros filhos. Assim como Caim também, na sequência, teve outros filhos. Então, a partir dos filhos de Shet, houve o ensinamento de Adão, depois do arrependimento, depois do Teshuvá. Ele orientou as pessoas sobre o único Deus. Ele orientou as pessoas sobre o único Deus. E isso foi passando
para aqueles que tiveram interesse entre pais e filhos, foi passando de pai para filho. Os ensinamentos que Deus tinha dado a Adão. É chamado Torá oral. Chegaram até Noé. Noé teve 3 filhos. Shem, Jafté, Cã. Esses 3 filhos de Noé, Sem foi o que se destacou e conservou. E ele criou uma yeshiva, uma escola, porque ele passou a ensinar aos seus sobrinhos, ou filhos, ou aqueles que queriam aprender sobre Hashem, sobre o Eterno. E isso foi passando. Só sendo, ele viveu muitos anos, mais de 600 anos, e ele chegou aos dias de Abraão. E Abraão aprendeu sobre o Eterno. Mas conservar a crença no Eterno, porque você vai acreditar em algo que você não vê. Você sabe que existe uma força universal, uma força extraordinária, mas você não vê, você não toca. Isso é emuná. Emuná é você saber que Deus é tudo, Deus fez tudo e tudo que Ele faz é para o bem. Isso é emuná, isso é fé. Não é fácil você acreditar enquanto pessoas diziam, olha aqui essa força que tem o vento. O Deus do vento, Hélios, ele faz com que mova pá para trazer água. E o Deus água é aquele que tem a força de inundar, de matar. O Hélio é o Deus do sol. Mas ele também tem força sobre o vento. Gostei. Sua intervenção é ótima. Muito obrigado. Tá vendo? Aqui está andando afiado. Aqui a turma sabe que tem muita coisa. Aqui nós discutimos deuses gregos, a mitologia grega. Então, tem muita coisa aqui que não se tem. Gostei de sua intervenção. Né? Então, veja bem. É difícil acreditar em coisas que você não vê. Ok? É difícil. Mas Abraão conservava a fé no Deus único. Conta-se até um caso em que o pai de Abraão, ele era fabricante de ídolos. Ele vendia estátuas como deuses. Ele desenhava lá, pegava madeira, fazia lá um desenho, colocava lá carinha e colocava assim, isso aqui é o Deus. E dava a eles. Zeus já é na época dos gregos, né? Aí vinha Zeus, vários deuses, um panteísmo, né? Um panteão de deuses. Deus dos raios e dos trovões. Pois é, isso aí é na crença grega, né? Isso é na crença grega. Só que ele era egoísta, mau, perverso, e isso é um Deus cheio de sentimentos humanos. E dos piores. Não é os melhores sentimentos, são os piores sentimentos. Então, quando o pai dele foi fazer uma viagem, ele falou para Abraão, toma conta da lojinha para mim. Toma conta do lojinha. Toma conta do lojinha, eu vou sair, você vai ficar no lojinha. E ficou Abraão e ele falou assim, o que eu vou fazer? Essa quantidade de estátua aí, quantidade de trem aí, feio. Aí tinha lá uma estátua grandona, uma estátua de mais de 2 metros, grandão, né? Um grandão, com a cara feia. Aí ele falou, já sei. Ele pegou um pedaço de madeira, um tacape, um pedaço de madeira, e saiu quebrando tudo. Blá, 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 blá. Todos eles. E depois pegou um pedaço de madeira bem forte e colocou na mão do grandão. Ficou lá quietinho. Quando o pai dele chegou de viagem, falou, Abraão, olha aí o que você fez, Abraão. Olha aí meu lojinho, estragou meu lojinho. Como é que eu vou ganhar dinheiro, meu lojinho? Quebrou tudo. Olha ali, tudo quebradinho. E Abraão falou, não, pai, que é isso? Você tá me estranhando. Tá me estranhando, meu pai.
estátua. Foi! Tá vendo que ele sabe a história? Foi esse daí, ó. Foi aquele deusão ali, ó. Foi aquela que quebrou tudo. Ele pegou, ele ficou revoltado, que tem uma discussão. Eles estavam discutindo, ele falou, eu é que mando, e saiu quebrando tudo. Ó, ele falou assim, Abraão, olha pra mim, terá sua babá. Olha pra mim, terá sua babá. Você acha que eu acredito que essa estátua que não faz nada, que nunca saiu do lugar, quebrou tudo? Você acha que eu acredito? O pedaço de madeira. Olha ali, pai, o pedaço de madeira com ele. Ele falou, Abraão, ela não mexe, ela tá aí há 10 anos, não mexe. Como é que agora você me diz que ela está quebrando tudo? Aí Abraão falou, meu pai, se você não acredita que essa estátua se mexe ou pode fazer qualquer coisa, como é que você pode acreditar que isso é um Deus? Entenderam a lógica da história? Então voltemos aqui. Você achou legal a historinha? Achou? O pai não acreditou. Pois é. Como é que ele vai acreditar que aquela estátua ia fazer alguma coisa? Porque sabe que não vale nada. Não é? O sebo de madeira. Então vamos lá. Até onde historicamente se sabe, o primeiro caso de monoteísmo reconhecido como tal pelos historiadores foi o de Abraão. Depois, os historiadores dizem que foi Amenhotep IV ou Akhenaton, o deus de Atom. Atom vivo, não há outro exceto ele, é o que dizia o faraó. Só que esse Atom era uma estátua, nunca saiu do lugar, nunca mexeu. Enquanto o de Abraão, o Deus único, o poderoso, fez vários sinais. E como nós vamos vendo, como nós veremos, ou como vocês estão vendo, vocês estão seguindo a Paraxá, vocês vão vendo os vários milagres realizados por Hashem. No 5º ano de seu reinado, a revolução monoteísta de Akhenaton se transformou em uma representação religiosa em grande escala, no esforço sem paralelos de impor uma visão monoteísta sobre todo o império do faraó. A adoração de qualquer outro deus que não fosse Atom foi declarada ilegal no Egito. Todos os templos, exceto o do disco solar, olha para você ver, foram fechados e os seus sacerdócios dissolvidos. Uma força militar marchou de templo em templo, de cidade em cidade, esmagando os ídolos de outros deuses, quebrando suas imagens, monumentos públicos e apagando seus nomes de documentos antigos. Isso foi uma espécie de pogrom contra deuses do Egito. Foi violento, destrutivo, implacável e no final mal sucedido, porque morreu Akhenaton. O monoteísmo foi rotulado de heresia, sacrilégio, forçado entre o povo que não desejava, e o próprio filho dele, Tutankhamun, restaurou a antiga ordem religiosa e a maioria das estátuas de Akhenaton foi destruída ou enterrada no deserto. Essa foi a primeira tentativa de monoteísmo registrada no Egito e depois esquecida. Só que, anterior a isso, estavam ali a origem do monoteísmo lá em Noé. E todas essas coisas que nós vimos de monoteísmo aí foram tentativas de homens querendo rotular Deus. Por volta do ano 1100 da era cristã, aliás, antes da era cristã, o monoteísmo novamente aparece no Irã, no zoroastrismo, Aura Mazda. Aparece como uma divindade suprema transcendental. Zoroastrusta completou um sistema monoteísta com uma cosmologia dualista, o bem contra o mal. E existem muitas religiões que até hoje mantêm essa dualidade. Um Deus contra o Deus do bem, contra um mal que tenta prevalecer no mundo.
Esse é o dualismo, que posteriormente influencia outras religiões, inclusive a religião cristã. No Antigo Oriente, cada cidade tinha uma divindade padroeira local, tais como Shamanashi, em Larsa, ou Naná, em Ur. E as primeiras elevações da supremacia global de um deus específico data da Idade do Bronze, com o grande hino de Atom, Akhenaton, segundo Sigismundo Freud. E Freud, ele compara Moisés, o monoteísmo, e especula que esse Akhenaton seja ligado ao judaísmo. E nada tem a ver, porque o primeiro monoteísta, totalmente monoteísta, depois de Noé, e que falou do monoteísmo, que pregava o monoteísmo, era Abraão. Ok? O monoteísmo... Pois não? Fala comigo. Pode falar, pode falar. Diga. Você esqueceu? Pode sim, pode sim. Muito obrigado por me dar assistência. Fiquei honrado com a sua assistência, viu? Fiquei muito feliz com ela. Muito obrigado, né? Vamos dar um like aí pro Gugu, tá? Pro Miguel. Olha, um like pro Miguel, que me ajudou até agora, inclusive deu umas opiniões interessantes, né? Ó, dá um like para ele também. Beleza? Bacana? Então vamos lá. Há outras correntes chamadas de monismo e monoteísmo, assim denominadas, surgiram na Índia Védica mais cedo. O Rig Veda apresenta noções de monismo, em particular no 10º livro, também datado da Idade do Ferro, na Nasadika Sukta. O monoteísmo filosófico e o conceito associado entre o bem e o mal absoluto emergiram no zoroastrismo. E no judaísmo mais tarde, há uma grande diferença entre o judaísmo e o zoroastrismo. Para o judaísmo não existe uma guerra entre o bem e o mal. Não existe guerra entre o bem e o mal. Deus criou a luz e as trevas. Ele criou o bem e o mal, para que nós tivéssemos a escolha. Somos nós que fazemos o bem, somos nós que fazemos o mal. Não é Deus que faz isso. Ele criou para a nossa escolha. E existe uma finalidade, que é para nós aprendermos sobre como viver bem. Então há uma diferença entre o zoroastrismo, o judaísmo, que é a verdade do monoteísmo. Mais tarde, a doutrina cristológica aproveitou um pouco do zoroastrismo e um pouco do judaísmo, criando assim o cristianismo primitivo. E mais tarde, por volta do século VII da era cristã, na Távida do Islã, na teologia islâmica, uma pessoa que espontaneamente descobre o monoteísmo é chamado de Hanif, sendo que o Hanif original foi Abraão. Então, um astrólogo e padre austríaco, Wilhelm Schmidt, em 1910, publicou uma teoria sobre isso e que nós vamos mais tarde discutir durante os nossos estudos. Ele diz que havia um monoteísmo primitivo, original, que a humanidade primitiva teria originalmente um monoteísta, e depois o missionário Don Richardson apoiou a parte dessa ideia de Smith e desenvolveu uma nova ideia que afirmava que todas as religiões tribais originais apresentavam noções de um Deus único e não muito esquecido, substituído por ídolos politeístas. Então havia muita confusão a respeito disso. Monoteísmo, vocês viram quanta coisa que os homens tentaram colocar para dizer sobre o monoteísmo e misturar com o monoteísmo? O monoteísmo é crer um único Deus, um único Deus. Deus é tudo, Deus fez tudo e tudo que Deus faz é bom. As outras coisas que tentaram colocar nunca deu certo, nunca ficou aparecendo. Sempre tinha uma coisa misturada.
Sempre tinha uma coisa ali que parecia que o homem colocou. Então, minha gente, ser monoteísta é acreditar no único Deus que criou tudo, ele fez tudo, e tudo que ele fez é bom, e ele fez tudo isso para o bem. Tudo, tudo. Não há nada que ele não tenha feito. Ele fez tudo, ele é o único Deus. E nós dizemos, Hashem é o único Deus. Porque o nome sagrado de Deus, nós não o pronunciamos. Ok? Se houver mais alguma pergunta, se alguém te ficou com alguma dúvida, por favor, coloque aqui nos comentários. Ok? Não se esqueça de colocar o seu like. Não se esqueça de colocar aí, você curtir, colocando o seu like, ativando o sininho, se inscrevendo. Se você gostou da aula, inscreva-se. E ficou alguma dúvida, você vai me perguntar e nós vamos responder para você. Ok? Nós respondemos ao vivo, nós respondemos através de vídeo. E tudo isso nós fazemos no Papo Monoteísta. Muito obrigado a você por ter me dado essa atenção até agora. Uma boa tarde, Shavuatov, um beijo enorme. Lembrando, Deus é tudo, Deus fez tudo e Ele é o único Deus. Muito obrigado.